E vocês sabem que uma das piores coisas assim, que eu vejo é pessoa carrancuda, né? Aquela cara de brava e tudo mais. E eu tenho trabalhado aqui, atendido muitas empresas com os projetos de consultoria de implantação de CRM. E eu vejo que, nossa, cada vez mais eu atendo empresas assim que é um estresse a parte do projeto, sabe? E por incrível que pareça, parece que são os projetos que mais enroscam, que ficam mais difíceis de andar, e aquela desconfiança de informação e tudo mais. E eu percebi que tem empresas que, nossa, parece que conecta assim, né, as pessoas quando a gente vai atender. E eu comecei a pensar sobre isso, né? Daí eu lendo aqui esse livro aqui de Produtividade do Bem, chega um capítulo aqui que a gente tem que ter diversão no nosso trabalho, tá? E eu falei, mas sei lá, será que vendas pode ser divertido? Aqui eu tô falando de duas operações, né? Porque a gente vende o projeto de consultoria e implanta o projeto de consultoria. Às vezes ali na parte de vendas a gente não consegue entender muito bem se vai ser divertido ou não. Mas quando vai implantar, aí a gente consegue entender se vai ser divertido ou não. Existem pessoas que elas quase viram amigas nossas, sabe? Realmente assim, que é bem legal que depois que implanta o projeto, a gente conversa muito, né? Tá sempre me acompanhando, me mandando informação, eu acompanho no Instagram a pessoa, começo a descobrir ali um pouco da vida pessoal da pessoa e se identifico com ela. E tem outras que não vai nem a pau, tá? São pessoas estressadas, pressionadas por resultado, não gosta, não tem vontade de trabalhar, parece que tudo é difícil, a gestão da agenda é completamente difícil, sabe? Daí eu comecei a olhar para trás, eu falei, eu já passei por momentos assim, de eu ser essa pessoa estressada, tá? Foram dois momentos na minha vida. Uma foi um pouco antes de eu falir, em 2017, os anos de 2015 e 2016 assim foram tenebrosos assim para mim, de estresse, eu trabalhava muito e tudo mais. E a questão de há uns 2 anos também eu estava estressado bastante com o trabalho. E até nesse segundo momento eu fiquei muito preocupado porque eu falei, tá tudo certo, eu tô com um volume de trabalho muito bom, tô ganhando uma boa grana, mas não fazia muito sentido assim. E eu percebi que faltou um pouco do que ele fala aqui de diversão no trabalho, tá? Para você que não me conhece, eu sou o Júnior França aqui da Pipe Digital, que a gente é a maior consultoria aqui do CRM Pipe Drive da América Latina, tá? E esses vídeos aqui são em especial para o programa Vendas Te Liberta, que a gente está desenvolvendo, que é um programa que você, de uma forma boa de se trabalhar com vendas, tá? Foi o que eu aprendi, o que deu certo, o que dá melhor resultado para mim, a gente vai falar um pouco disso aqui. Sem saber, eu já aplicava muito dessas coisas aqui, tá? Então, o que eu percebi, tá? Assim, realmente, quando eu foquei muito em resultado de venda, eu tenho que vender mais, eu tenho que vender mais, eu tenho que vender mais, eu tenho que trazer projeto a qualquer custo. Lógico que a gente que trabalha com vendas o resultado ali é o faturamento entregue. Mas uma coisa que eu percebi, quando eu foquei no faturamento entregue, eu perdi totalmente o eixo ali de construir ali a minha empresa e tudo mais. Quando eu voltei mais no eixo de curtir o processo que a gente fala aqui também, que eu vou falar aqui, tá? Foi que voltou minha alegria de trabalhar com isso, tá? Então foi uma época que eu fiquei muito atento sobre isso. O que eu percebi, tá? Eu gosto de vendas, é importante vender, mas o que eu gosto muito mesmo é aprender sobre tecnologias, aprender sobre vendas e ensinar as pessoas. Então, esse aprender sobre vendas é onde eu pratico, né? O vender é onde eu pratico o que eu aprendo, tá? Então, eu volto a falar, esse conhecimento que eu estou adquirindo aqui está sendo muito bom porque está melhorando muito na minha profissão, tá? Então, aqui fala, né, o primeiro ponto aqui que ele fala sobre um professor aqui físico, né, da universidade aqui do norte do estado de Nova York, da década de 40, deixa eu pegar meu óculos aqui.
que ele era um cara que adorava, né? Ele adorava a física, um cara bom pra caramba, mas ele estava entediado. E daí, quando a sua esposa morreu ali em 1945, antes do final da Segunda Guerra, ele tinha 32 anos, tá? E, assim, aquele tesão de dar aula desapareceu. O cara adorava a física e desapareceu, tá? O cara estava esgotado, né? Ele falava assim que não via a hora de chegar, férias, essas coisas, né? É engraçado que eu comecei, volto a falar, eu tive uma fase muito disso. Férias, assim, eu não tenho, nunca tive férias, mas eu ficava fissurado por feriado, fim de semana e feriado, tá? Parece que eu estava escapando, fugindo do meu trabalho, tá? E daí ele fala aqui que e depois, né, ele se reconciliou aqui com uma nova identidade, né? Que um professor de física que não estudava física. Enfim, ele falava aqui que uma hora que ele estava jogando um pratinho para cima, ele olhava esse pratinho cair e que ele começou a entender todos os elementos aqui, né? Refletir os elementos da física que entendia, né, daquele pratinho ali que interferia naquele pratinho. E ele começou a desenvolver estudos sobre isso. Foi aí que ele recuperou o tesão de estudar isso. Então ele entendia que ele se divertia com a física e não ele era um cara fissurado aí, né? Que ele falava aqui, ó, que gostava de brincar com a física, fazia tudo que tinha vontade. Não tinha a ver com ser importante o desenvolvimento da física nuclear. O cara foi físico nuclear, imagina, pouco inteligente, né? Mas com aquelas brincadeiras seres interessantes para mim. Eu até fiz um paralelo aqui, que eu vejo assim, o meu sentimento de satisfação quando eu consigo ajudar os outros, sabe? Quando eu entrego um projeto, quando eu realizo uma venda para uma empresa que vai fazer uma diferença grande. Eu já trouxe projeto quadrado para dentro da empresa por dinheiro, e foi foram situações todas ruins, sabe? Então eu comecei a entender isso, que quando eu ajudo realmente as empresas, quando tem dúvida, eu vou pesquisar alguma coisa, né, com o ChatGPT, com todas essas ferramentas que a gente tem aqui, eu vejo que me dá uma satisfação muito grande. E o fazer por fazer, ou fazer pelo dinheiro, por incrível que pareça, eu volto a falar, não estou sendo medíocre aqui não. O dinheiro é muito importante, mas todas as vezes que eu foquei só no dinheiro, para mim eu conquistei o dinheiro, mas não teve muito tesão, tá? E daí até fala aqui, ó, que pelo menos 6 ganhadores do prêmio Nobel atribuem seu sucesso à diversão, tá? Então, os caras, eles aprendem, né, a fazer as coisas, mas se divertindo. Não é o foco principal, o resultado, as situações, tá? Daí até fala aqui, ó, que psicólogos acreditam mais que brincar seja a chave para a verdadeira produtividade. Em vendas você não precisa ter produtividade. E, em parte porque proporciona uma sensação de alívio psicológico, tá? Daí ele fala aqui, como que a gente faz isso, né? Como que nós vamos fazer isso? Fala que integrar o espírito lúdico nas vendas. Pô, Júnior, você vai ficar com brincadeira agora em vendas? Né? Daí eu até fui entender o significado aqui da palavra lúdico, que visa o divertimento, a diversão do que qualquer outro objetivo. Então, uma coisa lúdica assim, vamos se divertir primeiro para depois ter esse objetivo. E aqui no livro, ele fala sobre algumas situações aqui que a gente pode né, dar andamento aqui no nosso dia a dia e ficar bem mais tranquilo o nosso processo que nós vivemos, tá? Quando a gente até fala de brincar, a forma de brincar, no caso assim, não seria brincar, ficar com brincadeira, não sei o que, tá mais relaxado, ser mais leve, olhar o lado bom das coisas, olhar o lado divertido das coisas, tá? E aqui ele dá algumas situações aqui até
fala aqui sobre as 8 personalidades lúdicas, né? Então, o primeiro que ele fala aqui é criar uma aventura, né? Você pode estar pensando, trazer a brincadeira para a nossa vida é mais fácil falar do que fazer. Na idade adulta, muitos de nós estamos cientes de que brincar não é fácil, tá? Brincar, você pega a criança, você vê que junta 2 crianças, assim, primeira criança pequenininha, né? Vamos brincar? Ah, do que você está fazendo? Ah, eu estou picando papel. Ah, eu quero também. E as 2 já ficam. Não tem estresse, não tem... Meu, e elas curtem, elas ficam naquele flow ali, picotando aquele papel e tudo mais. E quando nós vamos ficar sendo mais adultos, né? Não, nossa vida tem que ser séria, não posso brincar, não posso nada, tá? Eu já passei, assim, fases da vida com o meu senso de humor bem melhor e outras fases bem pior. E eu não sei se isso aí coincide com as melhores fases da minha vida e as piores fases da minha vida, tá? Eu não sei se o senso de humor estava melhor porque eu estava bem ou se eu estava bem porque meu senso de humor estava bom, tá? Então aqui ele fala de um estudo, né, que as pessoas que eles colocaram aqui permitiram que nesse estudo os participantes do estudo, né, deram consentimento para rastrear a sua localização usando o GPS do telefone. Então permitiu que fazia, né? E daí no final nesses meses, tá, os pesquisadores enviavam mensagens de textos ao participante perguntando sobre suas emoções. Quão felizes, entusiasmados ou relaxados eles sentiam. Então os caras falam, estou feliz, estou relaxado e tal, né? O que eles entenderam aqui, tá? Que quem transitava por uma variedade maior e aleatória de lugares, seja tomando um novo caminho para o trabalho ou arriscando-se numa cafeteria diferente em vez daquela de sempre, sentiam-se mais felizes, animados e relaxados, tá? A conclusão: uma vida aventureira é a chave para desbloquear emoções positivas. Júnior, tudo que você está falando é lindo, maravilhoso, tá? Mas eu trabalho aqui num call center, eu trabalho em vendas, eu tenho que bater meta, tenho que fazer diversas coisas aqui das 8 da manhã até as 5 da tarde, pego o trânsito, chego em casa, cuidar da casa e tudo mais, tá? Eu sei, essa é a realidade, tá? Essa é a realidade. Então aqui a gente vai ver como pode ser um pouco mais divertida essa realidade, até que você consiga, de forma estrutural, mudar ela. O que a gente percebe, tá? Que se o dinheiro fosse resolver tudo, todo mundo que tiver, todos os ricos aí, milionários, seriam muito felizes, teriam uma qualidade de vida muito grande. E muitas pessoas que a gente vê de forma humilde seriam extremamente tristes, extremamente estressadas, tá? E realmente não é isso que a gente vê na vida real, tá? Então, o primeiro experimento que a gente vê aqui, ele fala de escolha o seu personagem. Eu, para ser sincero, eu não sou muito adepto. Personagem, não sei o quê. Eu não sou muito adepto disso, tá? Eu sou um cara mais cético. Daí, quando eu comecei a ler aqui, ele fala de personalidades lúdicas, tá? Personalidades lúdicas. O que tem a ver isso com identificar um personagem, tá? Significa identificar o tipo de jogo que tem mais a ver com você, para depois escolher um tipo de jogador a incorporar. Então, o que nós falamos aqui? Quando a gente entende essas personalidades lúdicas, que eu já vou falar aqui para vocês quais são, que são 8 no total, você começa a entender aonde você quer situar, tá? As suas características, aonde que você fica mais à vontade. Eu sou um cara que eu nunca fui um cara extremamente competitivo. Eu sou um cara que de querer me provar para os outros e tudo mais. Eu nunca fui isso. Eu comecei a lembrar desde pequeno, sabe? Na escola. Eu sou um cara que eu tenho dificuldade de esportes coletivos, no sentido de... Eu até encontrei uma explicação aqui. Por exemplo, eu jogo bola mal pra caramba. Então eu sempre foquei em andar de bicicleta, em correr, em esporte individual, tá?
fazer uma academia, natação e tudo mais, esporte individual, porque se não der certo, eu seria o único prejudicado e não teria ninguém me enchendo o saco porque eu fiz uma cagada, que nem no futebol. Eu ia jogar futebol, fazia cagada direto, virava aquele brigueiro e tudo mais, tá? Então, aqui nessas personalidades lúdicas, tá? O que acontece? Quais são essas 8 personalidades aqui, tá? Então ele fala aqui o colecionador, tá? Eu não vou detalhar aqui cada uma, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo, mas lá, isso aqui vai virar aula no projeto Vendas Te Liberta, no programa Vendas Te Liberta, e daí lá eu vou detalhar tudo muito bem detalhado e como que você identifica qual tipo de personalidade que você é, tá? Então tem aqui o colecionador, o competidor, o explorador, o criador, o contador de histórias, piadista, diretor e cinético, tá? Que eles falam aqui que a maioria das pessoas se identifica com um ou dois disso, tá? Eu com certeza sou explorador e criador, tá? Eles se relacionam entre si, tá? A partir disso, eu começo a entender como que eu vou criar características pessoais da minha rotina. Se eu sou um vendedor explorador, tá? Eu vou procurar algum segmento, alguma coisa, se é minha característica, né? Que eu consiga me dedicar, me expor muito mais a isso, tá? Se eu sou um cara que eu tenho aqui de diretor, né, que gosta de planejar, organizar, eu já vou tentar olhar assim para um lado de gestão, tá? Ou um gestor de projetos, alguma coisa assim, porque é uma característica minha. Eu não gosto muito de, né, se eu me identifico com isso, né? Eu não gosto muito de receber ordens e tudo mais, tá? Eu gosto de criar os meus processos e tudo mais, tá? Então, com isso, você vai entender a sua rotina. Pode ser dentro da área de vendas ou até fora dela, tá? Aqui, o experimento 2, tá? Abrace sua curiosidade, tá? O que pode ter a curiosidade... Eu já até falei aqui, né, que sou explorador. Curiosidade em vendas, tá? O que é legal disso aqui, pessoal, é que é sempre baseado em algum estudo, tá? Eu não estou falando do nada, isso aqui é sempre baseado em algum estudo. Então, ele fala aqui que pesquisadores estavam tentando investigar o efeito da curiosidade na mente das pessoas. Fizeram um experimento lá, tá? E durante esse experimento faziam uma tomografia, que a atividade neurológica era bem diferente. Quando era feita a pergunta que deixava elas curiosas, elas pareciam receber uma dose de dopamina. E a dopamina é o hormônio do bem-estar. Então, durante o experimento, eles faziam uma pergunta que ela ficava, não, e aí? Nossa, o que será que é isso? Tá? E a área do cérebro que tinha dopamina ficava mais ativa, né? Que recebia essa dose de dopamina. Tá? E dopamina é aquilo que eles falam. É um hormônio do bem-estar, tá? Então, uma coisa que é legal que eles falam aqui, que não é que a curiosidade simplesmente torne as vidas mais agradáveis, ela também nos permite focar por mais tempo. Se você é curioso, você consegue desenvolver a questão do foco, de ter um entendimento. Como que você pode desenvolver essa curiosidade aí na sua rotina, tá? Em vendas. Se interessar pelo cliente, se interessar pelo produto do cliente, se interessar pelo segmento, se interessar pelo seu processo, se interessar pela empresa que você trabalha, se interessar para o bem que aquele produto ou serviço faz, se interessar pela história daquele produto. É realmente você desenvolver, né? Minha esposa até fica brava comigo, assim, às vezes, né? A gente está conversando e aparece alguma... Às vezes a gente fica assistindo aquelas viagens lá do mundo e tudo mais, né? Daí, por exemplo, onde fica a Mongólia, por exemplo, né? Ela, onde será que fica? Eu já pego o celular, Mongólia, tal, onde fica? Ela fala, mas tudo que eu falo assim, você quer saber? Eu falei, eu fico curioso em saber, né? Eu também não sei onde fica,
né? Então eu gosto de olhar no mapa, né? De explorar, de ver altura, de ver população e tudo mais. E às vezes eu esqueço, depois nem lembro, né? Mas é uma forma que me agrada. Parece que quando eu descubro aquela informação, realmente, nossa, imagina que louco deve ser lá, a temperatura, sei lá, os caras viverem lá menos não sei quantos graus e tudo mais, tá? Então, o que ele fala aqui, né? Falando aqui que quando a gente desenvolve o nosso foco, um profissional de alto nível tem como característica o foco, tá? Então, a curiosidade pela profissão lhe torna um profissional de alto nível por dois motivos: por você aprender mais sobre aquilo que você tem a curiosidade e sobre o desenvolvimento do seu foco, de você conseguir despejar uma energia, tá? Daí até ele fala aqui, ser curioso por tudo não torna apenas alguém mais criativo, isso enriquece sua vida. Foi o que eu falei, você descobrindo as coisas, você começa a ter elementos para ativar a sua criatividade. E como eu falo, já falei aqui em outros vídeos, a criatividade é um dom é um dom sagrado, é um dom que só o ser humano recebeu de Deus, tá? Então a gente tem que honrar isso. Tem que utilizar a nossa criatividade, tem que cultivar a nossa criatividade, tá? E a curiosidade ajuda nisso, tá? Então, daí ele fala aqui, né? Sempre ele cita um exemplo e fala como que dá pra gente fazer, tá? Como então integrarmos um senso de curiosidade em nossas vidas, tá? Um método é procurar o que eu chamo de missão paralela, tá? O que é a missão paralela? O que eu percebi aqui no livro? A gente pode ter dois tipos de missões paralelas, tá? Qual a minha missão paralela com esses vídeos aqui? Tá? Por que eu estou gravando esses vídeos aqui? A missão principal é levar esse conhecimento para vocês, né? Captar pessoas lá para o programa Vendas Te Liberta, ensinar essas pessoas a ganhar dinheiro com isso. Essa é a missão principal. Mas a missão paralela a isso é me tornar uma pessoa melhor. Tudo que eu estou estudando, todos esses livros, está mudando minha cabeça, está pirando minha cabeça, tá? E eu consigo, com isso, me tornar uma pessoa melhor. E também a gente consegue olhar aqui e falar assim, então essa primeira missão, né, seria uma missão mais perene e outra uma missão do dia, tá? Então qual será a minha missão paralela do dia de hoje? Ele até cita aqui, né, que eu até faço atribuição àquele outro estudo lá que colocaram o GPS na galera. Então, a missão paralela pode ser trabalhar em um novo local. Vou num café trabalhar, que eu quero ver como é que é. Visitar um concorrente, né, viajar uma semana e trabalhar daquele local. Tudo eu estou citando exemplos aqui, pessoal. O que eu quero que vocês desenvolvam é a forma de raciocinar, tá? Estou citando exemplos aqui que às vezes pode parecer o mais absurdo, o mais impossível para quem estiver vendo esse vídeo. Mas o mais importante é que vocês pensem nisso. Qual que é a minha missão paralela perene nesse trabalho aqui? Me tornar uma pessoa melhor. Não pense em dinheiro, tá? Não pense em dinheiro por enquanto, tá? Pense na sua evolução de vida. Tá? E a missão paralela do dia, tá? Aqui, ó, ele fala aqui, ó, posso criar coragem e explorar novos software para resolver o problema no qual estou trabalhando. Eu adoro fazer isso. Dá uma enroscada aqui no processo, começo a pesquisar a ferramenta, tentar conectar e tudo mais. E daí, quando eu destrincho isso vira aula para melhorar a vida das pessoas, tá? Ao adicionar uma missão paralela ao seu dia, você cria espaço para curiosidade, exploração e diversão. E pode descobrir algo novo, incrível, totalmente inesperado ao longo do caminho, tá? Então, você vê que assim, fazendo isso, qual a consequência disso, tá? Aqui ele fala, encontre a diversão. Como vendas pode ser divertido, tá? Ele fala diversas coisas aqui de um estudo, mas lembrando aqui que brincar libera dopamina. E dopamina, como a gente sabe, é o hormônio do bem-estar, tá? O que ele fala aqui, né, de um médico que estava, estava no hospital, lá naquele trabalho, numa urgência de hospital e tudo mais. É uma rotina, assim, estressadíssima, tá?
de plantão e tudo mais, que o cara começou a colocar um post-it, né? Ali dentro da sala dele, ele começava a colocar um post-it escrito: como seria se fosse divertido? Tá? Então comece a pensar aí, no seu dia, qualquer atividade que você vai fazer, se você vai lá prospectar 60 pessoas, como que seria isso se fosse divertido? Tá? Daí ele fala aqui que, se fosse divertido teria música. Se fosse divertido, eu ia vir com um perfume gostoso, teria o perfume, né, que eu utilizaria ali naquela situação, tá? Seria divertido se eu pudesse trabalhar em tal local, tá? É sempre pensar num detalhe. Seria divertido se eu tivesse uma flor na minha mesa. Seria divertido se o meu cachorro ficasse aqui do lado. Seria divertido se eu pudesse, de 5 em 5 minutos, parar e tomar um café, né? Em 5 minutos não, né? Mas parar uns 5 minutos ali para tomar um café, tá? Então, como seria? Tá? Até ele fala aqui, a primeira resposta de imediato que veio: se fosse divertido, eu veria música, tá? Então ele durante lá as cirurgias que ele tinha lá, ele gostava do Senhor dos Anéis e tudo mais, tá? E ele colocava isso aí, tá? Então pense em uma tarefa que você não quer fazer agora e pergunte: como ela seria se fosse divertida? Você poderia fazer de um jeito diferente? Dá para adicionar música, senso de humor, o ser criativo? Você vê que é um modo de pensar que você começa a desenvolver, tá? Ou ser criativo, e se você decidisse fazer a tarefa com amigos ou prometesse um presente a si mesmo no final do processo, né? Depois de um dia, vamos tomar cuidado com isso, tá? Um presente a si mesmo no final do processo. Vamos tomar cuidado, que tem gente que confunde beber no fim do dia, outros caminhos assim que fica mais complicado. Então, por isso que a gente também tem que estar sempre nos valores de Deus, tá? Para nós conseguirmos caminhar de uma forma bem produtiva e bem alinhada, tá? E daí até fala aqui, existe uma maneira de tornar esse processo debilitante um pouquinho mais agradável, tá? Eu aqui, às vezes, quando eu viajo da minha cidade para São Paulo, eu passo num lugar ali que tem uma serra e tem um café, tá? E a coisa que eu mais gosto quando eu volto da viagem é parar ali, que é o meu prêmio, né? Que às vezes é estressante, trânsito e tudo mais, eu paro ali que é meu prêmio. Tomar um café no deck que tem ali, né? Então isso parece que assim, eu vou curtindo o processo ali que eu sei que eu vou ganhar o café, tá? Um outro experimento aqui, esse aqui é um dos mais importantes, tá? Aprecie o processo, não o resultado, tá? E é engraçado que eu comecei a ler aqui, ele falando sobre, em agosto, né, sobre uns Jogos Olímpicos aqui. Em agosto de 2021, durante os Jogos Olímpicos de Verão de Tóquio, Alberto Guinness Lopes subiu ao pódio como o primeiro vencedor da medalha de ouro de escalada esportiva, tá? Então ele explica aqui o que é mais legal, tá? Que o cara, ele subiu lá em a parede lá em 6,42 segundos, né? E daí fala aqui sobre os escaladores, tá? Que muitas vezes ele estava subindo, os escaladores, os concorrentes dele ali, né, ficava torcendo para ele, batendo palma e não sei o quê. E quando tava a galera ali embaixo, eles ficavam trocando ideias entre si e falando: eu tentei ali, não consegui. Pô, mas e se for por ali? Pô, se for por ali vai ter que pôr o pé, vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo e tudo mais, tá? Então, ele fala aqui, esses escaladores sugerem nossa segunda maneira de encontrar a diversão: enfatizar a alegria que vem não do resultado, mas do processo, né? Os caras extremamente relaxados, amigos entre si, né? A gente vê isso às vezes no skate, no surf eu acho que até menos, mas às vezes em skate ali, né? A gente vê a galera um torcendo pelo outro, né? Daí ele fala: a maior diferença entre a escalada e, digamos, o futebol é que a maioria dos escaladores está imersa por completo no processo, em escalar a parede, e não do resultado, em ser o primeiro, tá? Ele é o pioneiro, eles são... o cara que estudou aqui o flow, né, que ele fala aqui, não consigo nem citar o nome do cara aqui,
ele fala que isso acontece muito, tá? Então, comece a pensar assim de você curtir o seu processo. Quando a gente fala o processo está desde a hora que às vezes você levanta, tá? Então, se você vai visitar um cliente, como que você vai vestir, de curtir, se vestir para aquele cliente, tá? Mas o processo de vestir não é pensar na aceitação, se vai ter sucesso na visita, se não vai ter. O processo de se vestir, né? Principalmente as mulheres, né? Que são muito mais vaidosas, que se preocupam mais com isso. No Macau, perguntar, na curiosidade, onde a pessoa né? Se tiver oportunidade, lógico, para isso, tá? No trânsito, numa viagem, pensar nesse processo, o que eu posso aprender durante o trânsito e tudo mais, tá? E até que ele cita um exemplo de um cara que melhorou o processo de vendas no McDonald's, tá? Se ele melhorou o processo, né? O processo de vendas, assim, no processo que ele estava inserido, tá? Se ele melhorou esse processo, imagino que você não pode fazer aí na sua empresa, tá? Outro ponto aqui, que isso aqui eu também prego bastante e às vezes eu me confundo no sentido de não entendi o verdadeiro valor disso, tá? Mas aqui no livro ele fala bastante, tá? Baixe as apostas. Se aventura e a diversão promovem a nossa capacidade de brincar, existe um fator relacionado igualmente potente que reduz essa capacidade, o estresse, tá? Estudos realizados com adultos no local de trabalho levaram à descoberta de que a sensação de relaxamento promove comportamentos lúdicos, bem como a criatividade e o bem-estar. Esses e inúmeros outros estudos provam algo que a maioria de nós sabe instintivamente de ser verdade. Quando estamos estressados, é menos provável que sejamos divertidos, a criatividade, a produtividade, o bem-estar também somem, tende a sofrer, tá? Somem. Então, ele fala aqui de criar um ambiente de baixo risco, tá? O que é um ambiente de baixo risco? Quando a gente fala num ambiente de baixo risco, tem que tomar muito cuidado com esse processo que você está inserido e metas, tá? Tem que ter metas reais. Um processo de baixo risco está muito relacionado à maturidade do processo que você está inserido, tá? Então, não é que é um lugar que você não vai ter que trabalhar, que você não vai ter que se dedicar. Quando a gente fala, é um processo que você entende o que tem que fazer, você sabe até onde você pode chegar, tá? E você, se de repente não der certo, você tem que ter a maturidade de olhar para trás e o próximo aqui ponto, que é ressignificar o fracasso, tá? Aqui com ressignificar o fracasso, também outro estudo que eles falam, né, que o engenheiro treinado pela NASA, que recrutou 50 mil pessoas para passar com um teste computacional, que daí ele separou em dois grupos. Num grupo ele falava para a pessoa, ó, você perdeu pontos, e no outro a pessoa tentava fazer um teste de programação lá, ele tinha lá 120 pontos, você perdeu 5, você perdeu não sei o que, cuidado, você tem pouca chance, não sei o que, e as outras pessoas, elas tinham a mesma quantidade de tentativas, só que em vez de falar isso, ele fala, tente de novo, você errou, tente de novo, quase acertou, tente de novo, tá? Então, ele fala nesses estudos, né, que quando a gente fala em ressignificar o fracasso, né, ele fala aqui, ó, que o sucesso não se resume a quantas vezes você fracassa. Ele diz respeito como você enquadra seus fracassos, tá? Isso aqui também faz uma alusão lá ao livro do Viktor Frankl, né, Em Busca do Sentido, que ele fala sobre que não é o problema o que acontece em si, é como você entende, como você destrincha isso que aconteceu, tá? Daí até fala aqui, ó, que esses supostos fracassos não são de fato fracassos, são pontos de dados dos quais precisamos descobrir como chegar ao sucesso. E aqui eu falo um ponto onde a gestão de vendas peca pra caramba. Eu posso ser sincero, desses mais de 500 projetos que
que eu construí, né, de operação de CRM, eu acredito que 80%, 70% dos gestores ali não sabiam muito o que estavam fazendo ali, tá? Não sabiam fazer gestão, achavam que fazia gestão, tá? Não sabiam fazer, tá? Então, você vê a necessidade do desenvolvimento das pessoas, tá? Como impacta isso, a falta de maturidade. Quando uma pessoa fracassa, ela não entende que essa pessoa tentou de um jeito que não deu certo e tem que tentar de outro jeito agora. É paulada, tá? É paulada. E às vezes, quando a gente fala em fracasso também, um não atingimento de uma meta, será que realmente essa meta era possível? Tá? Será que não foi loucura, né? Será que isso é sustentável? Será que não não vai dar um pico e descer de novo? Tem tudo isso, tá? Então, voltando a falar aqui, né? Que são pontos de dados dos quais precisamos descobrir como chegar ao sucesso, tá? Será que assim, né, se você fizesse isso, o jogo da vida seria um pouco, você enxergaria o jogo da vida de uma maneira um pouco diferente? De repente as apostas ficam menores e de repente você pode brincar um pouco. Você brincando, você se sente melhor, melhora seu resultado, melhora seu foco, melhora sua criatividade. Você consegue atingir os seus resultados de uma forma mais fácil, tá? Até ele fala aqui, ó, que não confundir o fracasso, né, a perda de tempo, seria apenas um dado para ajudá-lo a perceber que isso não é como se deseja, tá? Eu pego muitas operações aqui de CRM que a galera não dá perda em negócio. Não pode dar perda, porque vai que o cliente volta e tudo mais. Ele está deixando de criar uma base de informações, tá? Aqui, ó, com uma mentalidade experimental, um estágio que você acaba odiando não seria um fracasso. Perder uma venda não é um fracasso, tá? Ou perda de tempo. Seria apenas mais um dado para ajudá-lo a perceber que não é isso que você deseja. Vamos analisar o processo onde a gente errou? Vamos voltar a analisar todos os indicadores? Mas isso falta maturidade para as pessoas, tá? No mundo corporativo da área comercial. Vamos lá, se o seu objetivo é construir um negócio de sucesso, então o seu processo de coleta de dados pode envolver o teste de diferentes ideias, negócios, produtos e serviços. Aqui entra um CRM, você tem indicadores do seu processo. Deu errado, muda essa parte do processo. Deu errado, muda essa parte do processo. Deu certo, tenta melhorar o processo, tá? Então, mas você tem dados, tá? Nunca é um fracasso. Nunca um fracasso é só um fracasso. Ele é um convite para experimentar algo novo, tá? O último ponto desse vídeo aqui que a gente fala: não seja sério, seja sincero. Não seja sério, seja sincero, tá? Depois de ressignificar os nossos trabalhos, entendendo como dados, será mais fácil eliminar o estresse do que impede de encarar a vida com um senso de diversão. Tá? Então, eu olhei para o fracasso, fracassei, não deu certo, tá? Em vez de virar um estresse, puta, eu fiquei pé da vida porque não deu certo, que tudo mais, papapá, tá? Eu olho aquilo com sinceridade, pô, não deu certo porque eu tinha que ter atraído mais clientes lá na ponta e não fiz, tá? O que eu posso fazer para melhorar isso? Tá? A minha operação aqui está faltando lead, o que eu posso fazer? Tá? As pessoas não estão realizando a tarefa, o que eu posso fazer? Tá? E a diferença entre ser sério e sincero, tá? Entre ser sério e uma pessoa sincera, tá? Ele fala aqui sobre um exemplo aqui de banco imobiliário, né? Aquela pessoa que se preocupa demais, aquelas pessoas sabe? Isso acontece muito no futebol, tá? O cara sério, tá jogando um joguinho lá e machuca o outro, e briga, e xinga o outro, e não sei o que, e quer bater. Isso aí é o cara sério, tá? E aqui ele fala também para não ser o cara que liga o foda-se, tá? Que a gente não quer jogar aquele cara que, parece bêbado, não sei o quê, e não quer saber, tá? E chuta para fora e faz gracinha. Daí ele fala aqui, ó, não, as pessoas mais divertidas para jogar são aquelas que jogam com sinceridade. Ela leva o jogo a sério o suficiente para se envolver por completo na experiência, mas não tão a sério de ficarem obcecadas em ganhar ou perder, tá?
como posso abordar isso com um pouco menos de seriedade e com um pouco mais de sinceridade? Pense no seu dia, tá? De ser menos sério e mais sincero. Como que você pode, tá? Se você abordar um projeto difícil do trabalho com sinceridade e não com seriedade, pode ser que concentrar no processo de conclusão de cada tarefa, pode-se concentrar no processo de conclusão de cada tarefa, em vez de ficar fixado no resultado final, tá? Então é aquela coisa assim, ó. Se eu tô sendo sincero, eu tô ali pronto. O que precisa ser feito agora, tá? Tô aqui fazendo uma call. O que precisa ser feito agora? Eu tô aqui sendo sincero na venda, usando sinceridade, ó. Isso te ajuda, isso não te ajuda, tá? Eu não estou sendo sério, eu não tô querendo trazer um cliente a qualquer custo, uma venda a qualquer custo. Beleza? Então aqui nesse ponto, pessoal, você vê que a gente consegue, ele fala muito aqui sobre a diversão, né? Espero que esse vídeo ajude a deixar mais leve a sua rotina, tá? Por incrível que pareça, eu tenho que melhorar muita coisa aqui, mas é aquilo que eu falei, eu estou me tornando cada vez melhor com relação a isso. Beleza? Então se inscreva aí no canal, compartilhe esse vídeo e logo logo vai estar, amanhã já sai outro vídeo aí para você assistir. Valeu? Até o próximo vídeo, até mais!